Imagina que você esteja assistindo a um discurso e alguém diz algo como: é inegável que haja diferenças cognitivas significativas entre diferentes populações humanas. Podemos perceber isso pela língua ao compararmos a complexa, porém sofisticada estrutura de línguas europeias como o latim ou o grego com a estrutura simplista e rudimentar de línguas africanas ou ameríndias. Isso reflete uma profunda diferença estrutural na organização neuronal desses povos. Agora imagine que logo depois disso você escute alguém respondendo a esse discurso dizendo: cara, não existe nenhuma base biológica nem linguística para sustentar o que tu disse. Tu não passa de um racista de merda, imbecil do caralho. Qual das duas falas você acha que vai chocar mais as pessoas ao redor? Pois bem, situações como essa já aconteceram comigo nem uma, nem duas vezes. Eu encontro algum imbecil racista que se utiliza de linguagem rebuscada, formal, dentro da norma culta, para destilar todo tipo de discriminação. Mas as pessoas não se chocam com isso. Elas no máximo podem se sentir um pouco incomodadas porque elas percebem que tem algum tipo de teor racista na fala da pessoa. Mas como a pessoa foi educada na forma de falar, ela é tratada com respeito. Agora, quando alguém fica pistola de verdade e se manifesta como todo mundo deveria se manifestar diante de uma situação dessas, falando na cara desse imbecil que ele é só mais um racista de merda, todo mundo fica chocado. É mais fácil aceitar a opressão travestida com trajes bonitos de um discurso todo erudita do que a luta contra essa opressão apresentada de forma nua e crua. E por isso eu tenho tanto ódio, tanto nojo de discursos formais todos cheios de erudição. Eles quase sempre escondem algum tipo de merda, podridão do pior tipo por baixo. E me dá mais ódio ainda ver como a sociedade aceita isso. Como ela se deixa amansar por palavras bonitas. A gente presenciou recentemente um caso extremo de erudição com aquele aluno que escreveu aquela redação para a FUVEST toda rebuscada e que no fundo não dizia nada, né? Felizmente, nesse caso, a maior parte da população percebeu quão ridículo aquilo tudo era. Até porque o rebuscamento chegou num nível que até impediu a compreensão do texto, que era totalmente vazio, né? Mas no dia a dia a gente vê pessoas da elite usando um palavreado bonito e rebuscado para vomitar todo tipo de lixo e ninguém se revolta porque foi tudo falado com educação. Vamos tentar mudar isso, gente? Vamos começar a priorizar um discurso pela ideia que ele está passando em vez de simplesmente admirar ele pela forma erudita como ele foi apresentado? Agora eu queria ler com vocês um texto que me foi enviado por um seguidor, onde um acadêmico decide destilar racismo e elitismo, atacando a fala coloquial usando palavras bonitas. O texto foi publicado no perfil de um jornal do Instagram, mas eu não vou revelar nem o nome do jornal, nem da pessoa que escreveu o texto, porque eu não quero ficar dando mais palco para maluco. Se você quiser saber quem escreveu o texto e onde ele foi publicado, dá seus pulos para achar aí com o que eu apresentei aqui no vídeo. Mas se você for pedir para uma inteligência artificial achar o texto para você, por favor, vai lá tomar no meio do olho do seu cu. Então, vamos ler essa atrocidade. Para começar, aqui a gente tem a imagem que acompanha o texto lá no Instagram. Aqui eu já começo a ficar enojado só de ver essa figura, né, que foi gerada por inteligência artificial. Caso vocês ainda não saibam, eu tenho total nojo desse tipo de inteligência artificial. As razões para isso são inúmeras, né, eu não vou listar aqui porque o assunto do vídeo não é esse, mas, né, se você acompanha o assunto, você sabe todos os problemas envolvidos com isso. Problemas ambientais, problemas sociais e tudo mais. Enfim, aí o título do texto diz: a elite acadêmica brasileira odeia o português, mas finge que é inclusão. Aqui a gente já consegue perceber, né, que é de novo essa... Só pelo título a gente já percebe que se trata de um discurso elitista, né? Onde, mais uma vez, a gente tem alguma pessoa prescriptivista que acha que o português de verdade é só o português da norma padrão, que sequer entende como a norma padrão funciona, como línguas funcionam, como a língua evoluiu, como a norma padrão chegou a ser estabelecida em algum momento da história. Enfim, só isso já deixa claro o quão ridículo tudo é. Mas agora vamos ler o texto. É um equívoco afirmar que o Brasil fala português ou até mesmo PB, português brasileiro. Aqui já começa com aquele discurso tosco de novo de português brasileiro e blá blá blá. A realidade das salas de aula, das redações de imprensa, da escrita na internet, dos produtores de conteúdo online revela claramente: o brasileiro é analfabeto funcional na sua língua materna. Para começar, isso aqui já deixa entender que o próprio autor não entende o conceito de alfabetismo funcional e que ele mesmo é analfabeto funcional. Porque o analfabetismo funcional não tem nada a ver com as palavras que você usa no discurso, se você usa norma culta, nem nada disso. Analfabetismo funcional se refere ao fato de ler um texto e não ser capaz de entender o que o texto está dizendo. Então, para começar, não tem nada a ver com quem escreveu o texto, e sim quem está lendo o texto, né?
E ainda que este idioma seja chamado de brasileiro um dia, também fará questão de destruí-lo com crueldade. Aqui a pessoa que tentou falar bonito, se mantendo dentro da norma culta, já criou uma frase bem bizarra. Vamos ler de novo. Ó. Ainda que este idioma seja chamado de brasileiro um dia, também fará questão de destruí-lo com crueldade. É tipo um parágrafo novo, né? Mas o sujeito não foi mencionado na frase. Também fará questão de destruí-lo com crueldade. Quem fará questão? A frase começa com e ainda que este idioma seja chamado de brasileiro um dia, então nessa primeira oração o sujeito é este idioma. Então se você não menciona o sujeito para a segunda oração, fica subentendido que o sujeito é o mesmo. Então também fará questão de destruí-lo com crueldade, dá a entender que o idioma é que vai destruí-lo. Mas destruí-lo o quê? Mas é claro que a ideia do autor foi dizer que o brasileiro, as pessoas brasileiras, né? O brasileiro que é analfabeto funcional é que vai destruir o idioma brasileiro com crueldade. Mas a frase está extremamente mal construída. Há quase um tipo de analfabetismo funcional. A pessoa não conseguiu escrever uma frase funcionalmente adequada. Aí logo em seguida a gente começa a entrar de vez em um monte de racismo e desinformação. O crioulo brasileiro, uma língua vulgar e irregular, tem sido normalizado pela escola e pelas faculdades de letras e pedagogia para mascarar a falência da educação nacional e a sua própria incompetência em ensinar português. A pessoa aqui, que supostamente tem alguma formação linguística, não entende sequer o conceito de crioulo. Não existe crioulo brasileiro. O crioulo é uma forma de falar que surge quando populações de línguas diferentes se encontram, onde uma língua opressora força populações de outra língua, uma língua minorizada, a usarem essa língua opressora como forma de comunicação. Isso acontece muito em contextos colonialistas, né? Por exemplo, uma língua europeia é introduzida em um local onde existem outras línguas nativas, mas as pessoas não podem usar essas línguas nativas de forma oficial, num contexto de comércio, por exemplo. Então elas começam a aprender o vocabulário da língua dominante, só que, por elas não terem sido instruídas nessa língua, elas acabam adaptando o vocabulário da língua dominante à gramática da sua língua materna. Mas geralmente, como existe uma certa incongruência entre a gramática das duas línguas, não é tão fácil adaptar inteiramente um vocabulário externo a uma gramática interna, né? Então a gramática acaba se tornando mais isolante, né? As formas flexionais da língua vão se perdendo e vão sendo substituídas por outras formas mais analíticas de se expressar, né? Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre a diferença entre línguas analíticas e sintéticas, né? Então, uma forma mais analítica é quando as diferentes funções gramaticais são apresentadas mais através da sintaxe e ordem das palavras ou através de palavras isoladas, morfemas formando partículas, preposições, conjunções, em vez de flexões dentro da palavra como conjugações de verbos ou declinações de substantivos, né? Então, o português brasileiro não tem nada disso. Ele é simplesmente uma variação do português que se desenvolveu no Brasil. Ele está totalmente longe de ser uma língua crioula, não tem absolutamente nada de crioulo no português. Mas ele tenta explicar o que é o crioulo. Explico-lhes. O crioulo é um idioma improvisado, irregular, sem regras gramaticais lógicas e o fruto de contato de um sistema linguístico culto e padrão com outro código nativo, geralmente em contextos coloniais. A única coisa certa aqui é que o crioulo surgiu, como eu comentei, em contextos coloniais, mas ele não é um sistema improvisado, irregular, sem regras gramaticais lógicas. Ele existe, sim, de uma forma, digamos, surgiu, podemos dizer, de forma improvisada, pela necessidade dos falantes, mas ele, obviamente, não é irregular, sem regras gramaticais lógicas. Muito pelo contrário, ele tende a ser muito mais regular do que as línguas padrões, as línguas de domínio, né? Ou mesmo a língua de substrato, a língua nativa daquela população, né? Justamente para tentar facilitar o uso de um sistema externo naquele ambiente, a forma do crioulo geralmente é bem regular. Mas aí ele comenta, né, que ela surge de um sistema linguístico culto e padrão, ou seja, ele já está mostrando que o sistema linguístico do opressor é mais culto, é uma forma padronizada, enquanto que o outro é um código nativo. Então, ele sequer usou alguma palavra para descrever nativo, né? Ele falou que o padrão é culto e o outro é nativo, o que dá a entender de que o nativo não é culto, né? É uma coisa inferior. Ele surge quando uma geração de crianças deixa de receber a estrutura gramatical dos pais e passa a se comunicar num registro vulgar, apenas para a sobrevivência básica. De novo, isso não faz qualquer sentido. O crioulo, sim, surge quando uma geração de crianças aprende essa forma de falar, né?
A forma original que se surge quando as duas línguas se encontram é o que a gente chama de Pidgin, que não é uma língua nativa de ninguém, né? Mas à medida que esse Pidgin começa a se estabelecer mais na população, se tornar cada vez mais dominante, as crianças das gerações seguintes vão aprendendo o Pidgin como sua língua nativa, e isso então acaba fazendo com que o Pidgin se torne realmente um crioulo, uma língua muito mais bem estruturada e que funciona exatamente como qualquer outra língua. E aqui diz que ele surge quando as crianças deixam de receber a estrutura gramatical dos pais. Mas isso não tem nada a ver. Como eu comentei, ele surge quando uma língua opressora impede que a língua nativa dos pais, dessas pessoas, deixe de ser usada, e elas são forçadas a aprender a língua do colonizador sem ter sido educadas nela. Entende? Então não é que as crianças não recebem educação gramatical dos pais, elas foram forçadas a aprender uma outra língua para usar no seu dia a dia, que não era a língua dos pais. E aí diz que passa a se comunicar num registro vulgar só para sobrevivência básica. Ou seja, para essa pessoa, qualquer língua que não seja a norma culta ou padrão, ela não tem nenhum uso que não seja para sobrevivência básica. Para ela é uma língua realmente inferior. Enfim, o texto era basicamente isso, é um textinho felizmente pequeno porque é revoltante. E no final ele começa falando sobre o brasileiro ser um analfabeto funcional, mas a pessoa sequer argumenta o que ele quer dizer com isso, por que o tal idioma improvisado não seria uma língua funcional, né? Sobrevivência básica não faz com que uma língua não seja funcional. Basicamente, o texto não diz nada com nada, além de um monte de achismos, um monte de racismo, elitismo, colonialismo, disfarçado de erudição. E aí embaixo ainda tem a formação da pessoa, que eu deixei um nome oculto também, né? Como eu comentei, eu não vou dar palco para maluco. Mas diz que a criatura é mestre em educação linguística, especialista licenciado em bilinguismo, letras. Ou seja, se a pessoa realmente tem formação em linguística, bilinguismo, letras, ela não entendeu absolutamente nada do que ela aprendeu na graduação. Ou ela fez uma graduação muito porca, sabe-se lá onde, porque realmente, se existe um analfabeto funcional nisso tudo, é a pessoa que escreveu esse texto. Aí fala trilingue, atua na interseção entre inovação, IA aplicada e linguagens nos mercados de educação privada da Europa e do Brasil. Para começar, trilingue, o que isso tem a ver? Falar mais de uma língua não torna o seu discurso melhor do que o de outra pessoa. Isso aí é só uma forma de tentar se vangloriar e dizer, nossa, olha, eu falo 3 línguas, eu sou fodão. E aí a gente já vê ali que ele também trabalha com IA aplicada, né? Eu acabei de dizer que eu tenho nojo de IA, né? Só para começar com essa porra dessa imagem absurda, ridícula aqui, que foi colocado no negócio. Enfim, gente, é um discurso asqueroso, embebido em elitismo, racismo, colonialismo e todos esses outros ismos que vocês já conhecem. E que, se acompanham o meu canal há algum tempo, sabem que eu desprezo demais. Qualquer linguista com um mínimo de capacidade mental funcional sabe que esse discurso, além de racista, é totalmente anticientífico. E se você concorda com a opinião desse indivíduo, eu peço, por gentileza, que a perpassem em altivez pela procela do olho do seu cu. Agora, se você concorda comigo e ainda não é inscrito no canal, te inscreve aí. Toda semana tem conteúdo novo aqui de línguas e linguística. E se você já é inscrito no canal, que tal me ajudar ainda mais se tornando um membro desse canal? Você ganha alguns mimos de apoio, confere aí na opção de se tornar membro. Você também pode apoiar financeiramente de outras formas, pela campanha do Apoia-se ou fazendo alguma doação espontânea, seja por Pix ou dando um valeu demais aqui no YouTube mesmo. E muito obrigado a todo mundo que já é membro do canal pela ajuda. Nos vemos em breve em outro vídeo. Até mais, Palestina livre, fogo nos racistas e guilhotina pros bilionários.